Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! O que tá acontecendo? Vocês me perguntam? Te explico agora. Tá começando o primeiro episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago opiniões e reflexões sobre várias coisinhas, inclusive me metendo na vida de vocês de vez em quando. Pra quem não me conhece, eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como Prefeita Bissexual. E para darmos o pontapé inicial nesse podcast, nada melhor que um episódio temático, já que estamos no começo do ano. Então, vamos para o quadro... Com licença para falar? Como esse é o primeiro episódio do podcast, eu tenho que explicar para vocês que haverão alguns quadros por aqui. E no de hoje eu compartilho com vocês algumas coisas pessoais minhas, misturada a outras coisas da vida. Mas às vezes nesse quadro também eu vou trazer algumas coisas mais específicas, tipo alguma polêmica literária. E claramente que a aba de comentários está disponível para você deixar suas sugestões. Pelo menos no YouTube e no Spotify estão disponíveis. Outras redes eu não tenho certeza absoluta, mas eu imagino que devam estar disponíveis sim, porque sim, o plano é estarmos em várias redes de áudio. Além do YouTube, é claro que é minha casa principal. Vocês acharam que isso não ia ser um videocast? Quem tá me vendo no YouTube já sabe que isso é um videocast. E você do YouTube talvez não soubesse que eu estou em outras plataformas de áudio também. Tem gente que tá só ouvindo a minha voz e nem sabe como é a minha carinha. E se você por acaso está me escutando apenas em plataformas de áudio, devo lhes avisar que os links dos meus canais para você ver a minha carinha estão disponíveis na descrição do episódio. Enfim, vamos lá. Primeiros episódios sempre são mais longos, né? A gente acaba sempre falando muita coisa. Tal qual janeiro, que é um mês que a gente se planeja muito. Porque o tema de hoje que eu quero falar com vocês é justamente metas. Metas de início de ano. Metas de final de ano que corresponde ao início do ano para o ano corrente que vem por aí. Vocês fazem metas, gente? Eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de fazer metas. Porque eu sempre coloquei as metas como algo meio que surreal, ao mesmo tempo que não tanto surreal assim, eram apenas sonhos mesmo, desejos do meu coração. E eu nunca gostava de criar metas, porque sempre que eu pensava em metas, eu ficava tão frustrada quando eu não as conseguia. Eu não conseguia pensar que eu deveria recalcular a rota, talvez desistir, inclusive desistir é uma coisa muito importante. Vocês já desistiram de coisas, gente? Conscientemente, não simplesmente porque deixou passar e você parou de pensar sobre aquilo. Não, conscientemente desistindo. Vocês já desistiram de coisas que vocês desejavam muito? Conscientemente desistindo daquilo, pensando o quanto aquilo é difícil de se fazer? Desistir não é fácil, gente. Muita gente acha que desistir é a coisa mais simples que existe, mas não é. Desistir requer muito da gente. Inclusive, eu posso fazer um episódio só sobre desistências, né? Vou anotar. Cadê? Eu tenho que botar uma coisa pra anotar aqui. Não tem nada pra anotar agora. Meu Deus do céu. Ah, eu vou responder um e-mail aqui. Peraí. Deixa eu anotar logo. Você que não tá me vendo, não sabe que eu tô pegando um celular. Sim, estou pegando um celular. E fazendo uma anotação de fazer um episódio sobre desistir. Ai, quase eu abro uma coisa aqui, não deveria ser aberta agora, porque eu tô ocupada. Mas pronto, já me mandei um e-mail aqui para eu não esquecer que eu tenho que fazer um episódio sobre desistir, porque desistir é muito importante também. Mas eu não quero falar sobre desistir aqui, porque o episódio de hoje é sobre metas. Mas não especificamente apenas sobre metas. Desistir também entra um pouco aqui nessa história, mas não totalmente. Meu Deus, como eu sou prolixa. Então, eu não gosto de fazer metas porque eu sempre fico frustrada com elas. Porque eu nunca consigo pensar na separação de metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque isso é uma coisa que acontece na nossa vida no aspecto geral. A gente não tem que fazer metas apenas em finais de ano ou começos de ano. A gente tem que ter metas para nossa vida. E eu não tô falando apenas de coisas absurdas, gente, mas coisas simples mesmo, como, por exemplo, conseguir assistir um pôr do sol. Isso é uma meta muito legal de você ter na sua vida quando você não tem tempo de fazer isso ou você não dispõe um tempo para isso. E você pode estar pensando, Alice, assistir o pôr do sol, que coisa mais besta. Às vezes, tudo que a gente precisa na vida é uma coisa besta, ou algo que a gente acha enquanto besta. E você pode não necessariamente assistir ao pôr do sol,
Mas você pode deixar uma outra coisa que você queira muito fazer e há muito tempo você não consegue fazer. Porque o assistir o pôr do sol é fazendo uma coisa por você mesmo. E você pode não estar conseguindo pensar, nem fazer isso, nem tirar um tempo pra escrever as coisas que você gostaria de fazer, sabe? Recentemente eu vi um vídeo de Camila Apresentação, que você pode conhecer pelo @pretaletrada, que é como eu sempre lembro do nome dela, e eu tive que acabar olhando agora nas redes sociais qual era o nome dela exatamente, porque eu nunca lembro, eu só penso em Preta Letrada. E essa é a parte complicada de a gente sempre usar arrobas diferentes que não sejam nossos nomes, porque às vezes as pessoas lembram da gente pelo arroba, não pelo nosso nome. E por isso que muita gente começou a criar conteúdo depois e começou a utilizar o próprio nome. Tipo eu, que me tornei Lícia Oliveira, antes eu era Pensamento João Unicórnio. Mas quando eu era Pensamento João Unicórnio não era tão relevante assim, então muita gente não me conhecia mesmo, ninguém ia pensar em mim Pensamento João Unicórnio. Mas muita gente mas muita gente tem essa questão, esse fenômeno, né, de as pessoas antes usavam outros arrobas. Enfim, divaguei demais. Camila tava falando sobre dezembrite, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu já vivenciei isso muitas vezes. Dezembrite é o fenômeno que fala sobre a sobrecarga que a gente sente em dezembro, porque a gente começa a pensar sobre todas as coisas que a gente não conseguiu alcançar durante todo o ano, além de que sobre todas as coisas que a gente tem que performar em dezembro. Performar a alegria, performar aquela coisa de você estar no meio de pessoas, você querer estar no meio de pessoas, você ter que fazer tantas coisas como C&A, não apenas C&A, né, mas construir todo aquele imaginário de estar em família, e tem também a questão de qual é a sua relação com a sua família, e o que esperam de você, e o que você mesmo espera de você. Então tudo isso é dezembrite e eu não sabia. Descobri a partir desse vídeo dela e vi que dezembrite sempre me pega. Eu sempre penso muito o quanto eu não consegui alcançar todas as coisas que eu queria ter alcançado no ano que se passou. E aí entra a questão das metas, porque eu sempre faço metas de ano. Um exemplo, eu não faço. Mas sempre que eu fazia metas de ano, chegava em dezembro, eu pensava nas metas que eu não consegui cumprir e eu me sentia mal por causa disso, eu me sentia terrível por causa disso, eu me sentia inútil por causa disso. E se a gente parar para falar sobre recortes de pessoas, sobre a existência de pessoas, principalmente se a gente for falar sobre pessoas negras, outras pessoas não brancas também, isso pode pesar de uma forma ainda maior, porque são pessoas que são cobradas a serem 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, além de que não apenas pessoas não brancas, mas pessoas LGBTQIA+, também entram nesse lugar, mulheres também entram nesse lugar, cis e trans, né, entram nesse lugar de qualquer forma. Claramente que, se o recorte for duplo de ser uma mulher que é trans, que também não é branca, vai entrar nesses lugares de forma ainda maior. Então eu sempre fui a pessoa que nunca gostou de fazer metas, porque eu sempre pensava o quanto eu me cobraria no final do ano por não ter conseguido alcançar aquelas coisas. Eu comecei a não acreditar que eu alcançaria qualquer coisa, principalmente porque as minhas vontades de alcance, elas eram muito grandes e eu nunca conseguia chegar lá. Dezembrite tem me pegado um pouco menos nos últimos 3 anos, depois que eu criei meu canal e eu comecei a criar uma comunidade, crescer, e isso tem feito com que as coisas sejam um pouquinho diferentes, mas ainda sinto um pouco do peso disso quando o ano se inicia, quando um novo ano se inicia. Tanto é que todos os finais de ano sempre foram épocas muito ruins pra mim. Não apenas pela questão de dezembro ser um período que tem comidas que eu não gosto de comer, mas porque a cobrança sobre o quanto o ano deveria ter sido mais produtivo, o quanto eu deveria ser mais produtiva, o quanto o ano seguinte deveria ser melhor e eu deveria ter sido melhor no ano que passou para o ano seguinte ser melhor, né, me batia com força. E não que hoje não bata, mas hoje bate um pouco menos. Também tenho bastante consciência de que tudo isso advém do capitalismo. E pra 2026... É 2026, né? Gente, eu fico me embolando sobre os anos. Ano passado eu chamei 2025 de 2024 até praticamente o fim do ano, juro. Então é 2026 que a gente tá, né? Não é 2026? Eu acho que sim. Pra 2026 eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu pensei em fazer coisas especiais. Não necessariamente metas, mas coisas especiais. Essa ideia veio quando eu li o livro 13 Coisas que Clara Ainda Precisa Fazer, da autora Ana Andrade. Eu tinha lido essa história em formato de conto na Maratona Literária Setembro Bissexual de 2024. Eu acho que eu fico muito forçando 2024,
na minha cabeça, porque 2024 foi um ano tão especial, a maratona foi linda, tudo deu tão certo, e fica na cabeça de 2024 por isso. Enfim, eu tinha lido o conto em 2024 e em 2025 a autora relançou essa história, agora em formato maior. Ela lançou em formato de romance de mais de 200 páginas, acho que tem 250 páginas. Quase isso, assim. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre essa história, tem vídeo no meu canal do YouTube sobre ela, tá? Link também na descrição do episódio. Quando eu li esse livro, eu fiquei extremamente inspirada. Isso porque a personagem Clara resolve fazer uma lista de 13 coisas que ela quer fazer por si mesma para aproveitar melhor a vida dela antes dela morrer. E por que isso? Clara vai morrer? Não, é porque Clara quase morreu. E pensando no eu quase morri, Clara começa a pensar que eu poderia ter morrido. Se eu tivesse morrido, eu não ia ter feito nada dessas coisas. Então eu deveria fazer coisas especiais por mim. E ela começa a fazer essa lista de coisas. E eu pensei, eu deveria também fazer coisinhas especiais por mim, né? Mesmo que sejam umas coisas mais, entre muitas aspas, ridículas e bestas. Eu deveria fazer essas coisas. E aí eu também sugeri pra minha comunidade que a gente fizesse essas coisas. Minha comunidade, comunidade olorosa, um beijo comunidade, que deve estar me assistindo e me escutando também nesse momento. E eu sugeri pra minha comunidade pra gente fazer essas tarefinhas, né? Essas tarefinhas não, que não é tarefa. Tarefa dá uma ideia de obrigação chata. E não é. São coisas que a gente vai fazer por nós. Porque a gente quer fazer e a gente tem muita vontade de fazer. Então, eu falei assim, gente, vamos fazer uma lista com 10 coisas, não com 13, com 10. 10 coisas pra gente fazer em 2026 por nós. Coisa que a gente quer muito fazer e a gente nunca mais fez. Coisa que a gente quer fazer pela primeira vez. E não precisa ser uma coisa esdrúxula, tipo pular de paraquedas. Não. Ir tomar um sorvete, porque a gente quer tomar um sorvete e a gente nunca mais fez isso, é uma coisa muito boa da gente fazer por si. Então eu criei a minha listinha de coisas. A minha listinha de coisas, ela vai de várias nuances diferentes, assim, sabe? Porque, por exemplo, a minha lista eu botei pra eu assistir o pôr do sol, por exemplo, porque nunca mais eu fiz isso, assim. Ano passado eu até fiz, quando chegou no dia do Festival de Mariscos, né, de Salinas da Margarida. Sempre que eu falo palavras com S, eu me embolo um pouco na pronúncia. Mas eu vi o pôr do sol lá e tinha um tempo que eu não via. Mas aí eu botei especificamente pra eu ir ver o pôr do sol em determinado lugar que eu gostava de ir e nunca mais eu fiz isso. Então já anotei lá isso que eu quero fazer esse ano por mim. E eu também botei lá que eu quero ir a uma pessoa que faz massagem, porque eu fui massageada uma vez na minha vida e foi uma das melhores coisas do mundo. E eu quero sentir isso de novo, porque foi muito bom. E eu preciso muito disso, porque meu trabalho é estressante. Parece, gente, que quando a gente é criador de conteúdo, a coisa que a gente faz é super besteira, mas não, dá muito trabalho fazer isso aqui. A gente fica muito estressada, muito surtada. E até quando a gente vai descansar, a gente não consegue descansar direito. Enfim, e aí eu quero muito fazer isso. Eu quero muito receber uma massagem, sabe? Me organizar direitinho pra separar um dinheirinho pra eu poder fazer isso por mim, porque isso exige dinheiro também. Então se organizar direitinho, conseguir me organizar pra poder pegar o dinheiro e deixar separado para eu poder fazer, para eu poder pagar uma massagem. Outra coisa que eu quero muito fazer, que eu botei nessa lista, é ir ao teatro, assistir a uma peça de teatro, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tenho 30 anos e eu nunca assisti a uma peça de teatro. Talvez eu tenha assistido aquelas de escolinha, sabe? Não me recordo muito bem, eu acho que sim. Mas eu vi uma peça. Não, minto, eu lembrei agora. Eu vi uma peça uma vez. Eu vi uma peça num circo. Teve um passeio da escola que a gente foi num circo e aí eu assisti uma peça de teatro no circo. Mas eu era criança, foi muito bobo, eu não gostei muito. E eu quero muito ir ao teatro, assistir a uma peça de teatro sobre uma coisa que eu realmente gosto e quero muito. Eu já fui ao teatro pra assistir outras coisas, pra assistir show de musical, show musical. Eu já fui ao teatro pra assistir show de stand-up, mas eu nunca fui ao teatro para assistir a uma peça de teatro. E eu quero muito fazer isso, e eu botei na minha lista também. E eu queria compartilhar que eu estava muito na dúvida de todas as coisas que eu queria botar, porque eu queria botar coisas que fossem especiais, mas eu também não queria botar
Coisas que fosse, tipo assim, eu já fiz isso há pouco tempo, eu quero botar uma coisa mais única, como, por exemplo, ir assistir a uma peça de teatro. Quando eu tava construindo a minha lista, eu botei 9 coisas. Na verdade, primeiro eu fiquei 6 coisas por muito tempo. Eu mudei a minha lista logo, né? Porque eu dei essa sugestão da gente fazer isso em novembro. E aí eu fui pra fazer a lista, e aí eu demorei um pouco. E aí, quando chegou em dezembro, eu vou terminar essa lista pra poder mandar pra galera, né? Que a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente compartilha sobre várias coisinhas e compartilhamos nossas listas também. E aí eu fui e pensei, né? Quais serão as últimas coisas que eu vou botar. Eu tive uma interação no Instagram com uma banda que eu gosto muito e eu tive a esperança de que talvez essa banda venha pra Salvador, mas não é uma certeza. Então eu botei de bônus na minha lista ir ao show dessa banda se essa banda vier pra Salvador. E isso pra mim importa porque eu sou uma pessoa que não vai pra show assim, porque, nossa, é muito difícil estar no meio de tanta gente. E aí ficou faltando um item da lista. Eu tinha 9 itens mais um bônus, porque o da banda é praticamente, tipo assim, impossível. Então eu deixei lá pra eu botar depois. E aí, gente, no dia 1º de janeiro, aconteceu uma coisa que era pra estar na minha lista, mas eu não tinha pensado em botar na minha lista. Eu tava com o desejo no meu coração, mas eu não tava pensando em botar na lista. Que é, quando eu tinha 11, 12 anos, eu passei por uma situação traumática em que eu cantei num karaokê uma música que eu não sabia direito. E mentiram pra mim que eu ia ganhar um prêmio se eu participasse do karaokê. Eu acho que por isso sabia que eu tenho traumas com mentiras de pessoas mentindo pra mim. Enfim, altas reflexões aqui agora. E aí, eu fui e cantei nesse karaokê da escola, na frente da escola inteira. E eu achei que eu sabia aquela música, mas eu não sabia aquela música toda. E eu não conseguia lembrar o ritmo da música. E a escola inteira riu de mim. Por conta disso, eu nunca mais na minha vida consegui cantar num karaokê. Isso até o dia 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2026, eu estava passando o ano novo na casa de nossa amiga, nossa, no caso minha, da minha mãe, e o irmão dela ama karaokê e fala: "Vamos cantar no karaokê." E eu falei pra ele, eu não vou cantar no karaokê porque eu passei por uma situação traumática não tratada, que eu acho que eu não consigo cantar. Mas ainda assim, me deu aquela coisa de, e se vai? Você precisa superar isso, eu já tava querendo fazer isso, sabe? Eu já tava querendo cantar num karaokê com as minhas amigas mais próximas. Eu já tava nessa ideia. Então, o que eu fiz? Eu cantei no karaokê. Eu cantei 4 músicas. Tava morrendo de vergonha? Tava. Morrendo de vergonha, morrendo de desespero. Mas eu cantei. E aí, quando eu cheguei em casa, eu escrevi na minha lista: cantar num karaokê. E aí eu risquei o primeiro item na minha lista, que eu nem sabia que eu ia botar lá. E eu acabei botando, porque na verdade já tava no meu coração a vontade de fazer isso, e eu simplesmente não tinha feito. Não tinha botado na lista. Mas eu queria. Talvez quando eu pensasse fazer isso mais pra frente, né, porque eu já tava com esse desejo, eu até botasse lá, mas aconteceu no primeiro dia do ano. E aí eu cumpri o primeiro item da minha lista. Então eu queria convidar vocês a fazer o mesmo. Eu queria que vocês também fizessem as suas listas de 10 coisas que vocês querem fazer por vocês mesmos em 2026. 10 coisas simples. Nada muito complexo, nada muito extravagante, a não ser que você queira que seja extravagante. Então, tá querendo trançar o cabelo? Trança o cabelo. Tá querendo pintar o cabelo? Pinta o cabelo. Tá querendo cortar o cabelo? Corta o cabelo. Falei muito de cabelo nessa parte, né? Mas tá querendo andar de patinete porque nunca andou na vida? Anda de patinete. Tá querendo cantar no karaokê? Canta. Quer assistir o pôr do sol? Assista. Quer assistir o nascer do sol? Assista. Quer gravar um vídeo pro YouTube? Grava. Faça coisas por você mesmo esse ano. Ponha essas metas pro seu ano. Metas não chamadas de metas. Ponha coisas que você quer fazer por você, porque fazer essas pequenas coisas, né? Essas pequenas coisas vão ser coisas enormes na sua vida e vão fazer uma diferença muito grande pra você. Ficar pensando apenas em metas a cumprir pode fazer com que, na verdade, a gente só se frustre porque não conseguiu cumprir. E essas coisas menorzinhas, elas são mais fáceis da gente conseguir alcançar. E pode ser também que elas sejam difíceis depender do seu contexto de vida, mas isso não quer dizer que é
uma coisa ruim. Quer dizer que você não conseguiu agora, mas você pode conseguir depois. E quer dizer também que você pensou em você na hora de escrever essas coisas. Coisas pra você, pro seu autocuidado. Não precisa botar nada complexo na lista de coisas, a não ser que você queira. Quer pular de tirolesa? Põe lá que você quer pular de tirolesa, mas não precisa ser algo tão complexo. Se você não quer fazer algo complexo, quer tomar um sorvete com você mesmo? Faz isso. Mas assim, aproveita a sua companhia. Inclusive, uma outra coisa que eu acho muito legal de você fazer, além disso, né? Você pode definir essas 10 coisas que você quer fazer, e você também pode fazer outras coisas que você queira fazer, que você quer fazer, ou que você conseguiu fazer e você não estava pensando muito sobre, e aí você vai pegar uma caixinha, eu trouxe aqui uma caixinha de exemplo, quem tá em outras redes sociais não tá vendo, né? Quem tá vendo no YouTube tá vendo. Mas eu tenho nas minhas mãos uma caixinha, e essa caixinha aqui foi a caixinha que veio um livro que eu queria muito, e aí eu aproveitei a caixinha. Dentro dessa caixinha, gente, pega uma caixinha pequena mesmo, não precisa ser caixa grande não. Dentro dessa caixa, gente, vocês vão guardar coisas, no caso, papéis. Que papéis, Lice? Papéis de coisas que você conseguiu fazer esse ano. Coisas que você conquistou, coisas que você alcançou, coisas que você fez por você. Pegue uma caixinha e escreva em papéis coisas que você queria fazer por você e você conseguiu. Então, por exemplo, na minha caixinha, aqui tem 2 papéis. Eu botei um papel de uma conquista minha, tá vendo? É um papelzinho pequeno. Quem tá me vendo nas redes sociais tá vendo. Mas, tipo, um papel, só anota o que aconteceu por você, o que você fez, que foi muito bom. E aqui também eu tenho uma outra caixinha, que na verdade é uma cartinha que eu escrevi pra mim, pra eu abrir, dia 1º de janeiro de 2027. Se você é uma pessoa que não consegue se controlar e quer ler a carta, eu sugiro que você bote no Google carta para mim no futuro, porque o Google ele vai te mandar um site que você pode mandar e-mails para você mesmo e aí você não vê qual e-mail é, você só envia, você escreve e bota lá programado para enviar e aí você só vai receber esse e-mail na data que você programou receber, certo? Mas se não, escreve e bota dentro da caixinha também esse e-mail não, essa carta para você, né, para você abrir só no ano seguinte. E eu tenho um seguidor que falou pra gente botar também as datas disso, porque eu sempre falo essas coisas com a minha comunidade, né, no nosso grupinho. Ele falou assim, ai, bota a data também. E é muito legal realmente botar a data, porque você sabe quando foi que aconteceu aquilo e consegue relembrar de forma ainda mais especial quando aquilo bom aconteceu na sua vida. Então, assim, faça a sua listinha de coisas especiais para você fazer por você. Não crie metas impossíveis e esdrúxulas só para poder dizer que você criou metas, porque isso pode fazer só mal para você, assim como fez para mim. Eu não gosto de criar metas dessa forma, gente. Nem meta literária eu não gosto de fazer, porque isso me faz mal, me ataca a ansiedade. Eu não acho muito legal. Se você gosta de criar metas assim, massa! Mas ainda assim, mesmo que você goste de criar metas assim, dessa forma de fazer várias coisas por você, coisas que você quer alcançar, ainda assim, faça uma listinha de 10 coisas que você quer fazer por você mesmo. Porque com certeza, eu te garanto que mesmo as coisas que pareçam ser as mais bobas possíveis, elas vão causar uma diferença muito grande na sua vida, sim. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o podcast nas plataformas por onde você estiver escutando. Se for no YouTube, se inscreva aqui no canal. Além de que, deixe um comentário me dizendo se você vai fazer a listinha com 10 coisas para você fazer em 2026. Muito obrigada por me receber na sua casa e até a próxima!